Ninguém te contou isso sobre criar filhos. Uma frase que eu repito muitas e muitas e muitas vezes. Para ser pai e para ser mãe é preciso estudar. E aí talvez essa frase ela pode soar um pouco desconfortável no início, mas eu quero te convidar para ficar comigo até o final dessa aula, porque ela pode mudar completamente a forma como você enxerga a maternidade, a infância e até a relação que você tem com o seu filho hoje. E eu quero começar te fazendo uma pergunta que é bem simples, é uma pergunta assim de quinta série, mas que vai te fazer refletir um pouquinho, né? Então a pergunta é a seguinte: se hoje você precisasse pilotar um avião, você iria estudar antes? Ou simplesmente você entraria na cabine e tentaria descobrir como faz isso no meio do caminho? Ou então, você não é médico e amanhã você precisa operar alguém lá no hospital. Você estudaria antes ou aprenderia enquanto faz a cirurgia? Parece até um absurdo a gente pensar em alguém assumindo uma responsabilidade enorme, como pilotar um avião ou como fazer uma cirurgia em alguém, sem ter uma preparação. Mas existe uma área da vida que quase todo mundo faz exatamente isso, e que é o nosso papel de pai e mãe. A gente cresce ouvindo que quando o bebê nascer, o instinto aparece, que aí o amor vai ensinar tudo, que cada um cria do seu jeito, só que na prática, o que muitas mães vivem é muito distante e diferente disso. Elas se sentem perdidas, elas se sentem inseguras, elas se sentem sobrecarregadas, tentando acertar e tentando não repetir os mesmos erros, tentando entender o comportamento dos filhos e ainda tentando equilibrar todos os papéis. Ser uma mãe presente, dar conta do trabalho, da rotina, dos limites, das próprias emoções. E aí, ao mesmo tempo, carregando uma culpa enorme por achar que ela deveria estar fazendo tudo isso com um sorriso na cara e naturalmente. Mas antes da gente continuar essa conversa, deixa eu me apresentar, porque talvez você esteja chegando aqui pela primeira vez. Eu sou a Maria Isabel da Rosa, eu sou psicopedagoga, especialista em desenvolvimento infantil e criadora do método O Código Invisível da Infância. E eu trabalho há mais de uma década acompanhando crianças e famílias, e ao longo desses anos eu mergulhei profundamente no estudo da infância. Estudo neurodesenvolvimento, vínculo, trauma, comportamento infantil, psicopedagogia clínica e também abordagens que ampliam o olhar para o ser humano, como o pensamento sistêmico, as constelações familiares e práticas energéticas e vibracionais. E eu também sou mãe, e talvez essa seja uma das experiências que mais transformaram a forma como eu compreendo a infância hoje. Porque eu vejo todos os dias na minha clínica mães que chegam até mim me dizendo assim: Maria Isabel, eu amo o meu filho e eu quero sempre fazer o melhor por ele, mas eu não sei se eu estou fazendo do jeito certo. E a verdade é que essa dúvida ela não surge porque a mãe é fraca ou é uma mãe despreparada. Ela surge porque ninguém nos ensinou a compreender a infância. A maioria de nós foi educada dentro de modelos tradicionais, muito antigos de educação, onde o foco era buscar por uma obediência cega, por uma disciplina e por um comportamento. Pouco se falava na época dos nossos pais, por exemplo, sobre cérebro, sobre emoções, sobre desenvolvimento, sobre trauma, sobre a importância dos vínculos parentais, sobre o sistema nervoso. Muito menos se falava sobre o impacto que os primeiros anos de vida têm na construção da identidade de um ser humano. Hoje, nós sabemos muito mais sobre desenvolvimento infantil do que qualquer geração anterior da história.
A neurociência avançou muito. As pesquisas sobre os vínculos avançaram. O estudo do trauma deixou de ser aquela coisa banal e avançou. Nós sabemos que o cérebro de uma criança se desenvolve numa velocidade impressionante nos primeiros anos de vida. E a gente sabe que as experiências emocionais desse cérebro vão moldar os circuitos neurais. Hoje nós sabemos que o sistema nervoso infantil aprende primeiro a sentir segurança para depois ele aprender a pensar e a raciocinar. Mas existe um grande problema, por quê? Porque existe uma lacuna muito grande até que esse conhecimento chegue até as famílias. As pessoas estudam e se dedicam anos da vida para exercer uma profissão, mas quase ninguém recebe, ou é uma parcela mínima, quase irrisória da população, que recebe uma formação para exercer um dos papéis mais impactantes da vida humana, que é ser pai e ser mãe. E quando eu digo que para a gente ser pai e mãe, para a gente ocupar esse papel, a gente também precisa estudar, eu não estou falando em virar um especialista em teorias muito complexas ou então decorar conceitos acadêmicos, é muito longe disso. Eu estou falando de desenvolver consciência. É a consciência sobre como que o cérebro do teu filho funciona. Consciência sobre as necessidades emocionais da criança que tu é responsável. Consciência sobre os próprios padrões familiares. Sobre como o nosso estado emocional impacta o ambiente em que o nosso filho está crescendo. Porque existe algo muito importante que muitas famílias ainda não perceberam. Crianças, elas não crescem apenas dentro de uma casa física. Elas crescem dentro de um campo emocional. O clima da casa, o tom das relações, a forma como os conflitos são vividos, a forma como as emoções são expressas, tudo isso influencia diretamente o desenvolvimento do cérebro da criança. Na neurociência existe um conceito que eu falo muito aqui, que se chama corregulação. Isso nos coloca num lugar de responsabilidade, porque isso significa que o sistema nervoso da criança aprende a se regular através da relação com o adulto que consegue oferecer essa segurança emocional. Quando esse adulto consegue se manter minimamente presente, quando ele consegue acolher as emoções, quando ele consegue orientar uma criança sem aquela necessidade de agredir, de humilhar, o cérebro da criança aprende caminhos de organização internos. Mas quando o ambiente é caótico, imprevisível ou emocionalmente indisponível, o sistema nervoso daquela criança aprende a viver em estado de alerta. E isso não significa que estudar para ser pai e mãe é para ter um diploma na parede de pais perfeitos. Nenhuma criança precisa dessa perfeição. O que as crianças precisam é de adultos que estejam dispostos a aprender. E aprender faz parte de qualquer caminho de conhecimento humano. A diferença é que muitas pessoas acreditam que aprender para ser pai e mãe é um sinal de fraqueza. Como se admitir que precisar estudar sobre a infância fosse uma confissão de incapacidade, quando na verdade é extremamente o contrário. Estudar sobre o desenvolvimento dos nossos filhos é um ato de responsabilidade emocional. É reconhecer que nós estamos lidando com algo extremamente precioso e complexo, que é a formação de um ser humano. E quando eu falo que para ser pai e mãe também é preciso estudar, eu estou falando de um tipo de estudo que vai muito além só das técnicas educativas. Eu estou falando de compreender o desenvolvimento do cérebro, de entender como o estresse impacta o sistema nervoso infantil,
de compreender o papel do vínculo seguro, de aprender a diferenciar o comportamento de uma necessidade emocional. Muitas vezes a gente ali, adulto, na correria do dia a dia, a gente olha para a criança apenas pela lente do comportamento. Se ela obedece, tá tudo certo. Agora, se essa criança não obedece, tem alguma coisa de errado. Mas o comportamento, ele é apenas uma pontinha, ela é a superfície de algo muito mais complexo. Porque por trás de um comportamento existem emoções, existem necessidades, existem estados internos que a grande maioria das vezes a criança ainda não consegue explicar. Ela não consegue dizer. E eu gosto muito das metáforas, né? E de trazer exemplos para que vocês consigam visualizar isso de uma forma muito mais prática. E eu quero que vocês imaginem que o comportamento da criança é como se fosse a copa da árvore. É a parte que a gente enxerga. Ou então é a pontinha do iceberg, né? Mas o que realmente sustenta essa árvore são as raízes, é aquilo que está embaixo. E essas raízes, elas são formadas nos primeiros anos de vida através das experiências emocionais que a criança vai viver dentro da família. Se as raízes crescem em um solo seguro de presença, conexão, a árvore tem muito mais recurso para crescer forte. Agora, se as raízes crescem em um solo que é instável, a árvore cresce tentando se equilibrar o tempo todo. E talvez você esteja me ouvindo agora e pensando, mas Maria Isabel, eu já tô cansada. Eu tô muito sobrecarregada, eu não aguento mais, eu tento dar conta de tudo o tempo todo. Como assim eu vou precisar ainda estudar para ser mãe do meu filho? E eu quero te dizer algo muito importante, por quê? Estudar sobre a infância não precisa ser mais um peso na tua vida. Muito pelo contrário, muitas vezes ter esse conhecimento vai te trazer um alívio. Muitas vezes esse conhecimento vai tirar esse peso das tuas costas, porque quando você começar a entender o que realmente está acontecendo no cérebro e no mundo emocional da tua criança, muitas coisas que antes pareciam confusas, elas começam a fazer sentido. E aí muitas mães passam anos tentando corrigir o comportamento da criança, sem perceber que o que a criança precisa não é correção, é conexão. E aí muitas mães se culpam por não conseguirem aplicar todas aquelas técnicas que elas aprenderam no Instagram, salvando postzinho aleatório, sem perceber que o mais importante para o cérebro dessa criança é a qualidade da presença emocional do adulto. E aqui entra uma verdade que é muito profunda sobre a parentalidade consciente, porque para educar uma criança, muitas vezes a gente precisa olhar primeiro para nós. E a gente evita fazer esse movimento de olhar para os nossos padrões, de olhar para a nossa história, de olhar para as nossas feridas, para aquilo que dói, de revisitar as nossas crenças, de mudar de ideia. Porque os filhos, eles não vão aprender só com o que a gente fala. Eles aprendem principalmente com quem nós somos de verdade. Por isso, estudar a parentalidade é estudar a si mesmo. É desenvolver uma consciência emocional e a regular primeiro o nosso próprio sistema nervoso. Compreender de onde vêm os nossos impulsos, as nossas reações, os nossos medos. Quando um adulto faz esse movimento, algo muito poderoso acontece. Ele começa a interromper os padrões que poderiam atravessar gerações e gerações e gerações. Eu acredito que a gente está vivendo um momento muito incrível de transição na forma como a humanidade educa as suas crianças. Durante muito tempo, eu vejo que a educação ela foi baseada no controle, na punição, na obediência cega. E hoje a gente começa a entender que o desenvolvimento humano é ainda mais complexo, é ainda mais profundo.
E é por isso que eu acredito tanto na importância da gente criar espaços onde pais e mães possam aprender, refletir, se apoiar e crescer juntos. Porque criar um filho não é apenas cuidar de uma criança e fazer com que ela sobreviva. É participar da formação de um ser humano que vai existir nesse mundo por muitas décadas. Vocês conseguem perceber o impacto disso? O impacto de cada relação, de cada experiência emocional, de cada ambiente familiar que vai deixar marcas no cérebro e na história daquela pessoa. Eu quero que hoje vocês guardem uma informação muito importante dessa nossa conversa aqui. O amor, sim, ele é essencial na criação de um filho. Mas um amor sem consciência pode fazer a gente repetir padrões que ferem. Agora, quando o amor encontra o conhecimento, ele se transforma em presença. Ele se transforma em orientação. E aí sim nasce um cuidado verdadeiro. Então, se essa aula hoje ela foi importante para você, ela fez sentido para você, talvez ela também faça sentido para outra mãe, para outro pai, que está tentando fazer o melhor, mas se sente perdido no meio de tantas informações. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa conversa hoje. E se você sente que esse tema toca algo profundo dentro de você, me acompanha aqui no canal e também nas outras aulas que eu estou construindo, porque essa conversa é só o começo de algo muito maior. Porque a parentalidade consciente que a gente vem construindo não nasce da culpa nem da perfeição. Ela nasce de um lugar que eu chamo de coragem. Coragem de aprender, coragem de olhar para si e de escolher crescer junto com os próprios filhos. E talvez esse seja um dos movimentos mais transformadores que uma família pode viver. Então, se essa aula fez sentido, clica aqui para encaminhar para outras famílias. Um grande beijo e eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!